Olá, eu sou Amanda Pupo, jornalista da agência Infra, e hoje eu converso aqui com autoridades, executivos que trabalham diariamente com o saneamento no Brasil e que hoje estão reunidos aqui em Brasília para o Conexões Saneamento 2025, que é um evento realizado pela Abicom. E eu tenho aqui o prazer agora de conversar com o Felipe Borim, que é o superintendente de infraestrutura do BNDES, e agradecer aqui a conversa, Felipe, porque o BNDES tem um papel muito relevante, né, no setor de infraestrutura e no marco legal no saneamento, né, se tornou ainda mais relevante depois que o marco legal entrou aí em vigor, justamente para ele abrir esse caminho para a iniciativa privada. E o banco sempre foi muito importante ali na estruturação dos projetos, foi quem abriu mesmo o caminho para os projetos começarem a sair na rua. A gente tem uma evolução desses 5 anos, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente teve o primeiro projeto em Alagoas, que foi ali o start, né? Depois do marco, ainda estava sendo elaborado um pouco antes da lei, mas a lei deu essa abertura para os projetos começarem a andar. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre como é que você avalia esses 5 anos, o caminho mesmo que o BNDES trilhou, de amadurecimento mesmo das estruturações. Bom, realmente foi um período muito intenso para o saneamento, né? As estruturações de projeto de saneamento no BNDES começaram em 2017, até antes do marco legal, né? E é interessante porque o BNDES tem um dos papéis fundamentais que o banco cumpre, é esse de fomentar a estruturação de projetos em diversos setores, né? E a atuação do banco teve esse papel de modificar os setores em diversas ocasiões. Então, por exemplo, o setor aeroportuário começou com estudos e estruturações do BNDES, né? A iluminação pública também foi parecido. O setor portuário teve muito apoio do BNDES para a Lei dos Portos de 2013. Então, é um dos trabalhos que o banco aprendeu a fazer e desempenha um papel importante, né? E, de fato, no saneamento teve um papel muito relevante, né? Os grandes projetos, praticamente todos, foram estruturados pelo BNDES. Já foram, se eu não me engano, 16 leilões e a gente tem mais 8 projetos em estruturação, dá um total aí de 150 bilhões em investimento, mais ou menos, somando tudo. Então, é realmente uma mudança no setor, né? E tem sido um aprendizado muito relevante, né? Os projetos começaram, como eu disse, em 2017. Os primeiros foram Alagoas e Rio de Janeiro. E eles, né, beberam muito de benchmarks internacionais, de melhores práticas internacionais. Mas, lógico que tem um aprendizado, né? Então, à medida que a gente foi estruturando os projetos, a gente foi incorporando o que a gente estava vendo que estava funcionando ou que não estava funcionando. Então, começou, por exemplo, a ter mecanismos de compartilhar a outorga com redução de tarifa. A gente começou a ter mecanismos para ter, né, um olhar mais cuidadoso na tarifa social. Foram vários elementos ali que foram sendo incorporados. E também quando a gente foi chegando, quando os projetos foram chegando na parte do financiamento, né? Sim. Que são projetos gigantescos. Então, Águas do Rio, por exemplo, é um financiamento que o BNDES participou com 19 bilhões. É o segundo maior financiamento da história do banco. Então, esse aspecto do financiamento é crucial para esses projetos, né? Então, a gente foi aperfeiçoando e incorporando esses elementos para deixar os projetos tanto mais eficientes do ponto de vista do investimento e da prestação de serviço para a população, quanto da capacidade de financiamento e deles serem projetos robustos do ponto de vista financeiro. Né? E esse financiamento por parte do BNDES, o BNDES tem um papel amplo, né? Porque ele também é o financiador, mas ele também atua ali coordenando a oferta pública de debêntures, né? E que é um outro instrumento que tem sido bastante relevante para o financiamento do setor, né? É mais uma diversificação. Como é que tem sido, enfim, o interesse do setor por esse instrumento, até para não ficar dependente só do funding ali do banco? Como é que o BNDES tem coordenado essa parte aí, né, do financiamento? Sim, não, com certeza. Essa questão das debêntures os debêntures se tornaram fundamentais para o financiamento da infraestrutura no Brasil, né? O Brasil tem uma característica particular que os investidores institucionais de longo prazo, principalmente fundos de pensão, não têm investimentos expressivos em infraestrutura, né? Então acabou que o país foi desenvolvendo um jeito próprio de financiar, que, né, para ter uma alternativa ao BNDES, né, ao funding, né, de BNDES, de Banco de Desenvolvimento, né? E as debêntures são o instrumento que ocuparam esse espaço, né, e que a gente tem utilizado muito. Então, para esses grandes projetos, atualmente as debêntures são fundamentais e para nós mesmos no BNDES tem sido um instrumento fundamental para a gente conseguir, nesses projetos, trazer recursos
do mercado privado, né? Dos fundos de investimento, de investidores internacionais e das pessoas físicas. Então, para você ter uma ideia, Amanda, de todas as aprovações em infraestrutura, o banco já, nos últimos 2 anos, na média, 40% tem sido em debêntures. A gente aprova por ano quase 80 bilhões em infraestrutura, 40% em debêntures. É muito relevante. E isso é muito importante porque a gente não só... A gente alavanca o recurso público, né? O funding do BNDES trazendo os investidores privados. Então, acho que as debêntures ocupam um lugar central no financiamento da infraestrutura para o país. Né? E, Felipe, uma última pergunta sobre o processo de estruturação. O saneamento ele tem uma questão muito particular ali pela titularidade ser municipal e isso também, às vezes, em muitos casos é um desafio, né? Até mesmo de obtenção de dados. A gente teve algumas... ali nas primeiras concessões uma dificuldade, às vezes porque os dados não refletiam exatamente o que o projeto tinha, mas era o dado que tinha disponível naquele momento. Vocês acham que tem uma evolução nesse sentido, assim, de vocês conseguirem captar mais as sensibilidades também para a estruturação do projeto? O país tem evoluído também na oferta de dados, porque eu acho que tem uma conscientização maior, talvez, sobre o papel do saneamento nesses últimos 5 anos, que a gente passou a falar muito mais disso. Não sei se isso tem ajudado, de alguma forma, também o BNDES nas estruturações, né? De ter mais informação, de ter mais dado para construir os projetos. Sim, esse é um dos pontos críticos, né, de estruturação. E que, de fato, acho que ainda existe uma dificuldade muito grande, um desafio muito grande, né, de ter os dados, né. No fim das contas é isso, rede de esgoto, por exemplo, que está embaixo da terra, você tem ali um cadastro, um inventário, né, das companhias estaduais, das companhias municipais. Muitas vezes esse cadastro é defasado, não reflete exatamente o que tem ali, né. E eu acho que o aspecto positivo que a gente tem visto é que os contratos... Os grandes projetos que a gente viu, que saíram e de fato observou-se essa diferença, né? Isso era esperado e foi modelado, né, até para cobrir. A gente está vendo um zelo muito grande do poder público em reequilibrar esses contratos, em encontrar soluções para que isso aconteça. Então, acho que isso é muito positivo. Né? Como eu disse, nas modelagens a gente considera isso e daí na parte da dívida a gente acompanha muito de perto isso, porque um desequilíbrio aí pode né, complicar a situação financeira do projeto. Mas o que a gente está vendo é justamente um cuidado grande do poder público de aceitar, né, que essa diferença existe depois que as companhias privadas fazem o inventário e buscar soluções para um reequilíbrio ali que seja razoável e que funcione para o projeto e para E resolver administrativamente, né? Ter uma tentativa de fazer isso nos âmbitos sem... Isso, sem ir para o judiciário, reequilibrar os contratos, né? Tem vários mecanismos, né? Pode ser via tarifa de água que o privado paga para a SESB, né? Que ainda existe em todos os casos, né? Pode ser via prazo, pode ser, enfim, tem diversos mecanismos para reequilibrar sem judicializar e sem colocar em risco o investimento, né? Então a gente está vendo que os contratos estão funcionando, o investimento está aumentando bastante no saneamento, né? As aprovações no BNDES também. Para você ter uma ideia, há uns 5 anos atrás, a gente aprovava no saneamento coisa de 1 bilhão, 2 bilhões ao ano. A gente tem aprovado agora, nos últimos 2 anos, a gente aprovou mais de 15 bilhões para 20 projetos. E o que é interessante é que tanto para público, tanto para o privado, quanto para o público, a gente está vendo também o investimento aumentar nas SESBs. E esse é um efeito interessante porque isso aconteceu nos aeroportos também. Quando os privados começaram a entrar nos aeroportos da Infraero, a gente viu os próprios aeroportos da Infraero aumentando a qualidade do serviço, né, por ter um benchmark ali diferente, né? E acho que isso está acontecendo um pouco também com o setor público. Então, a gente dando esse apoio para o público também, eu acho que a gente consegue ter os dois mundos aí, né, convivendo. O privado investindo bastante e o público também fazendo sua parte. Agora mesmo, uma última pergunta, Felipe. O que você destacaria de projeto que está para sair esse ano, enfim, no 26? O que tem de grande porte aí que a gente pode esperar que está saindo do BNDES? A gente tem os projetos, o BNDES não pode anunciar os projetos antes dos governos, né? Então a gente não pode, gostaria muito, mas infelizmente a gente não pode falar dos projetos de estruturação, né? Mas tem grandes projetos aí que são sabidos, né? Pernambuco, sim, por exemplo, Maranhão, tem alguns projetos em estruturação muito relevantes que devem sair. E financiamentos também, né? Eu cuido da parte do financiamento, a gente está também com grandes projetos em estruturação. E a gente está começando a operar o FGTS para saneamento também, o BNDES. Então a gente espera esse ano ter as primeiras aprovações com o FGTS, que pode ser usado
para projetos privados e para públicos, né? Então, acho que é um cenário bem interessante para o setor no momento. Muito bom. Muito obrigada, Felipe. Obrigado, eu que agradeço.